E então, boa noite. Para vocês que não assistiu esse vídeo agora, eu estou falando a história da minha filha, que eu perdi minha filha, vai fazer 3 anos. E perdi também meus netos, que meu genro viajou com eles estão muito longe. Na continuação do vídeo eu conto para vocês. Para quem não estiver entendendo, foi uma perca muito. Eu morava, eu moro aqui em Recife, minha filha morava em São Paulo com meu genro e meus netos. E sempre estava indo lá. Sempre estava indo, ela comprava a minha passagem, eu comprava, ela vinha, ela ia, eu ia, meu esposo ia. E era isso aí, a vida da gente. Para vocês que não estão entendendo, então é isso. Gente, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, me ajude a chegar até meus netos, chegar até meu genro chegar até a mim, a gente, eu poder trazer eles para cá, porque ele lá onde ele está, ele tem que pagar para as pessoas cuidar das crianças. As crianças estão bem, ele também está bem, mas ele também trabalha muito. E se inscreva, me ajude, vocês podem me ajudar. Primeiramente Deus e depois vocês se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo. Então, aí eu fiquei na história, eu fiquei na continuação, que eu vou continuar o vídeo, que Maria, ela perguntava muito para mim, né? Que aí eu vim, foi muito triste, né? E fui vivendo aqui, continuando sofrendo, chorando, saudade deles. E ela, vovó, quando é que você vai vir? E eu, chegou o dia, né? Passou janeiro, como eu falei a você, no final de ano. Aí chegou janeiro, eu fui e falei com ele. Perguntei a ele que estava chegando perto do aniversário das crianças, que as crianças nasceram no dia 15 de abril, os gêmeos, eles são gêmeos, Maria e Heitor. Aí eu perguntei para ele, o Chu, as crianças estão me chamando para já para o aniversário deles, eu vou poder ir aí? Ele fez, não, você não vai vir aqui não, agora ver eles não, o aniversário deles eu vou fazer, eu e a Zanza, que é a irmã dele, a gente chama com ela a Zanza. Aí a gente, vou fazer uma viagem com eles. Ele tinha colocado as crianças, ele não colocou as crianças na escola da prefeitura, ele colocou as crianças na escola particular. E as crianças foi, as crianças foi, colocou na escola particular, foi. As crianças não estavam estudando não estava estudando, como eu falei, na prefeitura, né? E aí eles no domingo, acho que foi no domingo, eles fizeram aniversário, foi no dia 15. E depois eu mostro a foto a vocês. Se vocês quiserem alguma coisa, que eu mostre alguma coisa dela, das crianças, vocês mandem nos comentários, que aí eu vou mostrar para vocês. O que vocês quiserem ver. O que vocês quiserem ver. Eu não sou assim muito assim de saber mexer, mas a minha neta
E Sara me ajuda muito, minha nora. E então, o que acontece? Aí ele falou, não, não precisa, não venha não, que eu vou viajar para as crianças. Eu vou viajar, fazer uma viagem com as crianças para os Estados Unidos. Que ele tinha tirado, eu vou tirar 15 dias de licença médica, porque ele estava sofrendo muito, né? Ele estava acabado. Acabado, eu entendo ele. Então ele fez isso, aí eu não fui. Aí as crianças já estavam conscientes que eu não ia, né? Pra lá, né? Que ele ia viajar. Aí eu fiquei aqui e ele foi. Passou 15 dias lá. Eu perguntei para ele com quem a Sky ia ficar, que ele me preocupava muito com a Sky. Que a Sky amava muito a gente amava muito ela. A Sky é a cachorrinha. Aí ele foi, eu falei, e com quem a Sky vai ficar? Aí ele falou assim, a Sky vai ficar com a vizinha. Tudo bem, né? E a bichinha, né? Amava tanta gente, gostava tanto de ficar com a gente e se separar e agora ficar sem Maria, sem Heitor, sem ele. E eles foram, passaram 15 dias lá e voltaram. E eu aqui. Aí esperei uns dias, aí depois eu falei para ele falou para eu perguntei para ele no outro dia, né, quando era que eu poderia ir lá de novo. Eu não fiquei, eu não perguntei, eu fiquei esperando. As crianças falou que foi para os Estados Unidos, que era muito legal, essas coisas todas que criança, né? E eu fiquei esperando ele falar comigo, né? Para dizer. Porque eu, já que ele tinha viajado com as crianças, eu não ia ficar, né? E, assim, eu só conversava com elas, e elas conversavam comigo, e eu conversava muito também com a tia dele, tia Nalva, Dona Nalva, chamo Dona Nalva, ela me chama de Zete, meu nome é Rosete, ela me chama de Zete. E eu e meu marido, a gente aqui ia para médico, toma muito calmante, porque até agora a gente não consegue, né, sobreviver normalmente. A gente nem acredita que a gente perdeu a nossa filha. Eu tenho assim, tenho uma irmã da igreja, a irmã Vera, ela é acamada, ela é minha mãe de oração, ela ora muito por mim, também oro muito por ela. Ela faz, desde a pandemia que ela operou a coluna e ficou acamada, mas é uma pessoa que me dá muita força, sempre me deu, sempre me deu. E a gente ainda passa pelo julgamento das pessoas, né? Que as pessoas falam, não, você não vai ver mais, você não vai ver mais seus netos. Seu genro não vai querer mais que você faça parte da vida dele. Aí cortou, aí acabou. Não, não é assim, né? Eles são meus netos, ele entende isso, ele sabe. Ele jamais minha filha permitir uma coisa dessa e ele sabe. E como ele ama muito ela que não acabou, ele também diz que não quer casar, não quer casar, quer ficar. Ele fala, eu quero criar meus filhos. Ele vive muito para as crianças, né? Mas aí eu fiquei, né? No dia a dia, aqui com ele. Eu montei um brechó para mim, lá em Abril Lima, que é na casa do meu filho, que morava lá. Sendo que assim, não dava certo uns dias, assim eu vendia as pessoas que eu conhecia, que sabia que eu tinha, algumas amigas, algumas irmãs da igreja,
As coisas eu trouxe tudo de São Paulo que eu comprei. Ainda comprei coisa até com ela, que ela sempre dizia a mim, monta um brechó, que na frente da minha casa eu tinha um comércio. Eu sempre vivi de comércio. Eu tinha quitanda, eu tinha mercearia, eu vendi imóvel. Eu sempre foi assim. Meu marido, depois que a gente não era da igreja, eu saí, assim, eu fui criada na igreja, depois de sair, eu fui criada na Assembleia, depois de sair, e ele era adventista. E aí, quando eu fui ser adventista, aí isso também é uma outra história, eu parei de vender, que eu vendia bebidas. Vendia muito, 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 muito. Aí eu parei de comerciar, eu tinha tipo uma mercearia, vendia tudo. Eu vendia bebida, vendia refrigerante, vendia pão, vendia tudo. E aí eu tinha lá meu comércio, lá embaixo. Sendo que depois desse tempo eu vendia móvel. Eu passei a vender móvel. Eu, junto com uma amiga minha que eu tinha, Madalena, comecei a vender móvel e fui vendendo. E depois eu parei. Meu marido foi para a igreja, depois meu marido arrumou um emprego numa escola de motorista escolar e foi trabalhar, né? Trabalhava de segunda a sexta, que a igreja da gente, no sábado, a gente não faz nenhum tipo de trabalho. Aí eu, eu deixei a minha, a minha barraca, quando eu passei os 5 meses lá, com as crianças, quando eu cheguei, que a casa da gente é em cima, da casa da mãe dele, e a barraca era embaixo, o comércio era embaixo. Aí pegaram de mim, entraram, me invadiram, arrombaram a porta, e aí eu perdi. Quando eu cheguei que eu tinha deixado os materiais, tudo umas coisas para organizar, não tinha mais nada. Tinham tirado tudo e pego a barraca e eles faziam coisas erradas, né? E eu deixei para lá, não ia me meter, né, com essas pessoas e ficou. Aí o que acontece? Meu, eu fiquei lá na casa do meu filho, o brechó tinha muita roupa, gente, eu tinha muita roupa e tudo que eu comprei, né? Tudo que eu comprei. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Muito, e eu lá, tinha o brechó da menina, como eu falei, de Brígida, que me ajudava muito a conversar. Sempre eu ia lá, comprava uma pecinha, ela pegava uma pecinha, outra, e eu ia juntando. Que eu pensava assim, eu mexia aquilo ali ia ocupar minha mente, eu ia melhorar, né? Até que eu melhorava, porque aí eu ficava indo nos brechó, conversava com um, conversava com outro, eu com minha nora. Eu moro aqui em Casa Amarela, aí eu ia para Abreu Lima buscar as coisas, mas não passava não, viu? Não passava não. O, o sofrimento continuava. Eu conversava muito com a irmã Vera, de vez em quando a irmã Vera. Nesse período a minha nora também viajei. Aí pronto. Aí chegou o dia, né? Eu deixei o brechó, eu deixava aviso, eu deixava lá na minha nora, no final de semana eu ia para lá, ficava 2, 3, 4 dias lá. Depois eu fiquei pensando assim, né? Não dava, não dava, não dava, não dava. Não dava de jeito nenhum. E eu continuo com ele, viu? Continuo com ele. É, aí chegou a vez dele me chamar para ir para lá.
Aí meu menino foi comprar passagem, não conseguia comprar passagem, era difícil. Aí ele falou, né? Ele me chamou para mim ir. Não, ele falou para mim assim: Ó, você quer ver seus netos? Você vinha-se embora para cá correndo. Ele falou, porque senão você não vai ver mais seus netos. Agora que eu vou fazer outra viagem com eles. Vou tirar outra licença médica, porque eu não estou bem. Eu fui, tá, eu fui. Na mesma data, no dia 4, no dia 4 de julho. Aí não foi no mês que eu fui em junho, e no outro mês eu fui em julho. Aí a gente foi. Aí eu fui pra lá, né? Não, não foi no dia 4 de julho. Foi no dia 4 de maio. De maio. Foi uma data assim. Eu sei que foi no dia 4. Aí eu fui. Aí quando cheguei lá, né, eu fiquei no aeroporto, eu tenho até as fotos, gente. Eu não esqueço nunca aquele momento, aquilo ali foi a coisa tão especial na minha vida. Meus netos, quando olharam para mim, eu fiquei no aeroporto esperando ele me buscar. Que ele saiu do trabalho, tinha ido levar as crianças no médico, e eu cheguei lá em São Paulo, que eram as 2 horas da tarde. E eu fiquei esperando ele chegar, fiquei esperando. Eu e meu marido sentado lá, um frio. Olha, era um frio. Meu frio não passava, né? Meu frio eu fiquei até hoje. Aqui em Recife é quente, eu passo muito frio. Aí ele, quando eu vi lá, ele chegou. Ele, eu já tinha um bocado de casaco, já tinha levado, né? Que já tinha da outra vez. Os casacos que era dela. Quando eu ia para lá, meus casacos eu já deixava lá. Eu comprava, já deixava tudo lá, que aí usava eu, usava ela. E aí ele foi, ele foi, me pegou. As crianças quando me viram, meu Deus, que felicidade, eu não tinha assim, a noção de gravar aquele momento de felicidade, eles rindo de felicidade quando me viram, e eu chorava e abraçava eles, e eles me abraçavam, e foi aquele momento maravilhoso que Deus me concedeu, eu estar com meus netos de novo. E eu fui para a casa deles, fiquei lá, cuidava deles. O Sky, quando me viu, ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz que vocês não imaginam a felicidade do Sky. Então, continuo dizendo a vocês, se vocês querem que eu comente alguma coisa, fale mais alguma coisa, mostre coisas para vocês que vocês querem ver, tem muitas coisas da minha vida que vocês vão se interessar de saber, viu? E assim, a gente, eu, eu, eu fiquei assim, uma pessoa assim, fiquei recuada, né? Dentro da minha casa, eu e meu marido, meu filho queria que eu ficasse na casa dele, mas eu não ficava muito porque a gente preferia ficar em casa, e a gente chorava. E, e aqui é um lugar que tem muita festa, muito feriado, muita festa, né? Muita coisa, principalmente aqui em Recife. É São João, é Carnaval, essas coisas assim. Mas, enfim, estava lá com meus netos, chegando naquela casa que não tinha mais minha filha, né? Ele tinha mudado todo o cenário. Ele pegou o quarto que era dela, que eu ficava nele. Quando eu cheguei lá, ela fez questão de eu ficar no quarto dela. Ela dizia: não, você não vai ficar, você não vai dormir no quarto das crianças.
Que aí eu botava o colchão no chão. Ela, não, você vai dormir no meu quarto, na minha cama. E tá conversando. Eu não podia dizer que não podia contrariar ela. Ele fazia, não, Zé, ela quer assim, não contrariei ela. Aí quando eu cheguei lá, ele tinha trocado de guarda-roupa, tinha botado a cama de outro jeito, de outra posição, tinha montado um computador no quarto, tinha arrumado uma televisão que estava quebrada. Ele é muito inteligente. Aí, e no quarto, que era o quarto das crianças, ele tinha comprado uma cama de casal. Eu agradeci a ele, chorei, eu falei, muito obrigado, Chu. Que coisa linda. Ele botou a cama arrumada para mim, para meu esposo. Eu agradeci. Fiquei no quarto que era das crianças e ele ficou lá no quarto dele. E aí eu fui ficando lá. Aí as crianças estudavam, era na escola particular, como eu falei, né? Estudava lá perto da Balduque. E era longinho de lá, não era tão pertinho não, que quando chegava a hora de ir buscar as crianças, porque as crianças eram assim, ele colocou as crianças numa escola que ele tinha dia que ele largava cedo, ele pegava cedo. E no dia que ele. Não, todo dia as crianças almoçavam na escola. Porque não dava tempo ele vir e pegar as crianças e dar almoço para as crianças. Aí ele levava o lanche e a única escola que ele conseguiu arrumar foi essa, era uma escola muito boa. E as crianças almoçavam lá. Tinha dia que ele pegava as crianças de uma, tinha dia que ele pegava as crianças de 3, 4 horas. Sempre tinha um horário. E aí ele pedia, né? Eu estava lá e meu marido, ele fazia assim, eu vou dar eu vou chamar o Uber para vocês pegar as crianças. Eu dizia, não, não precisa você chamar o Uber. Que agora eu e meu marido estava lá só, sem a minha neta, né? Sem a minha neta. E meus filhos falavam, porque você vai sofrer muito. Realmente eu sofria, eu chorava, mas eu estava lá com eles. Isso aí, para mim, era maravilhoso eu estar junto dos meus netos. Aí eu falava, e aí eu ia pegar as crianças, ele ligava, ele vai pegar as crianças na escola, eu vou chamar o Uber. Não, não chame não, chame o Uber não, a gente vai caminhando. Porque a gente, nesse sofrimento, nessa dor, é bom a gente caminhar, né? E lá em São Paulo, tudo é subindo. Subindo e descendo, subindo e descendo. Você sobe e desce, você sobe e desce. E era longe, longinho da casa dele, a escola. Aí eu ia, meu marido. Quando precisava de pegar as crianças, a gente ia caminhando. Agora, quando chegava lá para trazer eles, aí eu pedia para eles. Aí você chama o Uber, porque eles não obedecia assim. Era difícil de trazer eles, que era muito longe. E eu tinha medo de acontecer assim, alguma coisa com eles, de eu não dar conta de segurar, entendendo? Eu dizia não, para trazer, eu trazia eles de Uber. Porque eu já tinha experiência da outra vez, que a escola era mais pertinho de casa, e eu ia levar, ia buscar, e quando o Heitor não queria ir, eu não queria vir, eu botava ele no braço, trazia ele. Então, aí as crianças, e a gente ficava, ia cuidando deles, cuidava da comida, né? Que eles queriam comer, eu ia para a feira de novo, que tem a feira, para comprar nossas coisas. Eu e Geraldo gostava de comprar as coisas que a gente, né, que a alimentação de Heitor e de Maria era totalmente, quase diferente da gente. Eles só comiam assim arroz integral, meu marido não gostava. Era arroz integral, era arroz vermelho, era todos esses tipos, era quinoa, era Era essas coisas assim, por causa da alergia dele e minha filha era uma alimentação toda natural. Então, eu sei, tá chato, gente, esse vídeo.
Mas eu tenho muita coisa importante para falar para vocês ainda, certo? Eu vou parar por aqui. Muito obrigada, agradeço por vocês me escutar. Vocês se inscrevam, deixem seu like, digam o que vocês querem ver. Eu vou mostrar mais coisas importantes para você, tá certo? Deus possa abençoar cada um de vocês. E boa noite.